Agradecer primeiramente a chuva, né? Esse ventinho bom, gostoso. Quanto tempo a gente pedindo. E a gente teve a bênção hoje de receber um pouquinho de chuva e uma mudança no tempo. Quem sabe não continua assim. Como todas as segundas-feiras, para quem está vindo pela primeira vez, acredito que se tiver uma... Você é a primeira vez? Não. Tiago já veio faz muito tempo, né, Tiago? Faz muitos anos, amigo nosso, está morando em Natal e veio fazer uma visita para a gente. A gente tinha primeiro a leitura da mensagem, mas para evitar esse contato da mensagem, talvez a gente vai conversar sobre isso depois. Não sei se existe algum perigo ou não, acredito que não, mas vamos conversar com a diretoria e começar a entregar a mensagem novamente. Pelo contato, mas a pessoa que estiver entregando a mensagem está com a mão bem higienizada, certinho, acredito que não tem problema. Mas por enquanto a gente não está fazendo a entrega. E aí a gente faz a prece de início e depois começa a palestra, a explanação evangélico-doutrinária. E o passe, para quem não veio depois que reabriu, a gente está fazendo um passe coletivo. Aquele passe da salinha, por enquanto, a gente está evitando, mas a gente sabe, tem relatos, estudando, a gente sempre, a espiritualidade nos fala que a gente recebe, seja lá dentro, seja aqui na sala, no salão, desde que a gente faça a nossa parte. A gente nos tornar receptivo para absorver essa energia, esse passe, aproveitar o momento, entrar em sintonia com as vibrações, com todo esse trabalho feito pela espiritualidade maior, que de segunda-feira a gente entra aqui, sente uma diferença, sente uma energia muito boa. Se a gente deixar essa percepção se abrir e se tornar receptivo a isso, a gente sai daqui muito fortalecido, muito modificado. Então vamos aproveitar esses momentos realmente para absorver isso, para modificar isso dentro de nós, fazendo a nossa parte. E a gente vai pedir para fazer a prece do início para a Eva, convidar a Eva. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nessa casa de paz, de oração, de amor. E que Jesus possa proteger e iluminar todos que aqui estão, tanto encarnados como desencarnados. Que vós, Senhor, também possa, nesse dia, levar alento a todos que estão nesse planeta, Senhor, necessitando da sua oração, da sua ajuda. Que vós possa nos amparar e nos proteger. E lhe pedimos também que ilumine nossa irmã José, que está no hospital, Senhor, que ela possa ser amparada pelos nossos mentores espirituais. Que Jesus possa nos conceder, nos iluminar mais uma semana. Que assim seja. Bom, hoje a gente teve um mal entendido, assim, eu tinha tinha certeza na minha cabeça que era o Otávio Mandrá. Depois que eu vi que ia ser o Otávio Mandrá em novembro. Eu cheguei hoje aqui tremendo, falei para tava eu, a Sônia fazendo, o Gilberto fazendo o evangelho. Falei, gente, e agora? Se o Otávio Mandrá não vem, e se não tiver ninguém, vai sobrar para mim. Aí eu falei, o pessoal tá enrolado. Vai sobrar para mim fazer a palestra. Aí meu pai apareceu já, apareceu na porta, eu entreguei o evangelho para ele e falou assim, vira. E
Vamos orar por ele, vibrar, porque ele foi pego de surpresa mesmo, gente. E que Deus abençoe e que dê tudo certo. Deve estar tremendo igual eu tava. Eu não. Boa noite, gente. Quem me trouxe o retorno à casa, na verdade, depois desses dias, com esse problema da pandemia famosa aí, foi minha esposa. Eu não ia vir hoje. Não, já faz 6 meses que eu não vou, tá chovendo, tô com preguiça, eu não vou não. Não, nós vamos sim. Eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é os casados. Não é assim? Em casa é assim. Então ela falou, nós vamos. Eu falei, então vamos. Então é gostoso a gente voltar, retornei depois, né? Não é do jeito que era, mas vai ficar, né? E é um começo. Então nós tivemos esse imprevisto aí. Falei, eu não tenho nada preparado, eu não preparei nada. Eu peguei o evangelho aí agora, abri assim, dobrei, falei, é isso aqui que vai cair, vamos ver o que vai acontecer. Ele começou a dar um frio na barriga agora, você acha que isso é hora? Tinha que dar antes. Bom, gente, vamos lá. Eu abri por acaso, sentei ali, abri o Evangelho e caiu no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E no capítulo, aqui no item primeiro, que fala, perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. Aí tem uma anotação no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No item 2, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, diz o seguinte, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. No item 3, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Anotou o seguinte, Mateus, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Pois tem aqui um esclarecimento aqui do Kardec, né? Mas esse item 2 aqui, vamos a esse item 2 na anotação do Mateus aqui, que ele fala, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Nós vivemos num mundo de sociedade. A lei de sociedade é uma lei natural. Está lá no livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala lei de sociedade. Então, é uma lei natural, uma necessidade do ser humano viver em sociedade. Agora, imagina, nós seres humanos, no nível que nós encontramos aqui no nosso planeta, nosso estágio evolutivo, ainda é bastante deficitário nesse sentido de relacionamento com as pessoas. Nós temos grande dificuldade
em nos aceitarmos uns aos outros como somos. E nesse relacionamento existe, em muitas ocasiões, e é o que mais tem gerado atritos, desconforto entre as criaturas, entre a família, entre a sociedade, entre países, enfim, é justamente o nosso relacionamento. Neste capítulo que fala da lei de sociedade, Kardec pergunta aos espíritos das virtudes que nós temos. E os espíritos respondem classificando a palavra e as outras virtudes, Deus nos deu para nos evoluirmos. Então eles destacam nas virtudes a palavra. Deus não deu inutilmente a palavra e as outras virtudes. Então eles destacam a palavra como sendo uma das virtudes principais, porque é através dela que nós carregamos o nosso mundo íntimo. E no estágio em que nós estamos, o nosso mundo íntimo tem transportado para fora acusações, tem denegrindo imagem, tem maledicência, temos transferido para fora aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio, dizia Jesus. Isso tem gerado muito atrito entre as criaturas e rancor, decepção, misérias de todos os tipos, em função da nossa maneira de nos relacionarmos com a nossa palavra. Porque a palavra ela tem um poder de carregar vibrações. Às vezes, uma mesma coisa que você fala, com um tom vibratório, ela atinge de alguma forma a pessoa, e a mesma palavra, com outro tom, você agride de outra forma aquela pessoa. Não é? É comum a gente pegar e falar qualquer coisa. Olha, se você vai fazer isso, você poderia fazer isso. São maneiras diferentes. E isso, para quem recebe, não estando preparado, como nós não estamos, na grande maioria, nós nos ofendemos. Nós nos melindramos. Isso é comum na nossa relação. É muito comum. É o mais comum entre nós. Então ele diz: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então eu lembrei, logo que eu abri aqui, eu lembrei uma história que eu já contei aqui, e eu não sei quanto tempo faz, mas alguém com mais de 18 anos vai lembrar dela. Dizia que 2 amigos, Najib e Musa, eles deram início a uma viagem nas estradas longínquas da Pérsia, que contornam as montanhas, e eles se faziam acompanhar dos seus caravaneiros, dos guias, daqueles que transportavam. Antigamente era uma viagem longa, era feita com transporte de animais e pessoas que ajudavam na viagem, durante a viagem. Os guias que mostravam qual o caminho para se fazer. E durante uma manhã, eles deparam às margens de um rio que tinha suas águas bastante agitadas, e eles precisavam, para dar continuidade àquela viagem, atravessar o rio, e começaram então a fazer a travessia. Os animais, os caravaneiros que foram ajudar, e Najib e Musa, quando foram saltar de uma pedra a outra, Musa escorrega e cai nas águas agitadas. Dado a dificuldade de nadar, que ele não sabia muito bem, ele certamente teria morrido naqueles abismos que formavam nas águas agitadas. Mas Najib, sem pensar um só minuto, se atira na água e, de forma bastante difícil, lutou bastante, conseguiu resgatar o amigo. Atravessaram. Quando do outro lado da margem do rio, Musa pediu a um dos seus acompanhantes para que gravassem naquela pedra, numa rocha que se estendia à margem da estrada, a seguinte frase:
aqui neste local, o amigo Najib salvou o seu amigo Mussa das águas do rio. Ficou gravado na pedra. E deram sequência à viagem. Passado algum tempo, alguns meses, eles retornam novamente pelo mesmo caminho, chegando então à necessidade de atravessar o rio da margem contrária. Como eles estavam cansados na tarde, pararam à sombra daquele rochedo onde estava gravado na pedra aqueles dizeres que o amigo Najib havia salvado o seu amigo Mussa das águas do rio. Gravado de forma definitiva. E numa conversa sem muita importância, eles se desentenderam gravemente. E o amigo Najib atingiu o amigo Mussa com um tapa no rosto violento. E Mussa então levantou calmamente, pegou de um bastão de madeira e começou a escrever na areia. Aqui, neste local, o amigo Najib, sem motivo importante, atingiu seu amigo Mussa com um tapa no rosto. Aquilo causou estranheza por aqueles que estavam ali acompanhando o acontecimento. Um deles chegou e disse: mas, Senhor, da outra vez em que o seu amigo salvou das águas, o senhor pediu para que escrevesse na pedra e que vai ficar aí por muito tempo, e todos que passarem aqui vão ver o feito dele gravado ali. Agora que ele lhe agride no rosto, de uma forma sem motivo, um motivo banal, o senhor escreve na areia que certamente no entardecer ou com o primeiro vento que der vai apagar. Isso não, como é que... Ele estava indignado com aquilo. E o Mussa respondeu a ele que, da mesma forma que aquilo se apagaria rapidamente na areia, ele queria que apagasse da sua mente também o mais breve possível, porque ele não queria guardar aquele acontecimento infeliz do amigo, mas levar consigo o feito positivo que ele havia feito. Então ele guardava aquilo que havia sido feito de bom. E o que tinha sido um momento infeliz, ele queria que ficasse apagado para sempre, assim como seria apagado os dizeres na areia. Então essa é uma historinha que eu lembrei de muitos anos atrás, para retratar justamente aquilo que está sendo colocado aqui. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. E nós temos uma grande dificuldade para isso. No nosso relacionamento, principalmente no relacionamento familiar, é o mais comum, ou no trabalho, uma ofensa qualquer que uma pessoa faz num momento infeliz, às vezes está preocupado, ou está com algum problema fora, e de uma forma assim pensada ele reage e aquilo nos ofende. E às vezes são criaturas que estão conosco há muitos anos nos relacionando e sempre nos prestando bons serviços, bons momentos felizes, momentos de ajuda. E aquele momento, aquilo ali, é o que faz com que eu me revolte e vire a cara com aquela pessoa. Isso é muito comum no nosso meio. Muito comum. Num convívio com a minha esposa, um convívio de... Fala, quanto tempo não? Eles vão fazer conta. Mas de mais de 40 anos, para não dizer quase 50. Uma vida de dedicação a mim, aos filhos. Por um motivo banal, eu vou ficar preso naquilo, que é tão comum, uma hora ou outra um se exasperar, e eu vou ficar preso com aquilo, esquecer tudo de bom que foi feito, e eu pedir a separação. Eu não... Gente, nós estamos vivendo um mundo sem paciência, sem tolerância, faltando a compreensão
que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu não sei o que está acontecendo dentro da criatura humana, que essa revolta, qualquer coisa se melindra. No meio que nós vivemos, assim, até mesmo no nosso movimento espírita, um motivo qualquer de minha ideia não ser igual a do outro já é um motivo para desavença. Nós não sabemos nos perdoar. Todas as ocorrências na nossa vida, há um lado de ensinamento. É um degrau de uma escada que nos leva a essa evolução. Se nós perdermos a chance de nos acertarmos nesses momentos infelizes, nós estamos descendo o degrau ou estacionado no degrau, perdendo a oportunidade que talvez seja dado mais para frente, porque nós vamos precisar para transpor essa nossa dificuldade. Mas às vezes não tão facilidade como está sendo agora. Se hoje é um momento, uma dificuldade assim, e eu não consegui vencê-la, talvez porque eu precisava vencer aqui. E eu não venci, eu joguei de lado, eu passei para frente aquela oportunidade que eu preciso dela. Ela vai vir numa outra situação não tão favorável como agora. Nós estamos adiando compromissos. Quando ele fala em perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7 vezes. Aí o Pedro chega no canto lá, Jesus lá na beirada lá, fala, mas Jesus, como é que é esse negócio? Vou perdoar 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa? Jesus fala assim, não é 70 vezes 7 vezes, mas é infinitamente o mesmo problema, o mesmo defeito. Um número é apenas simbólico, apenas uma forma de expressar aquilo que nós precisamos fazer de forma constante. Eu lembrei agora da nossa Dona Lourdes. A Dona Lourdes era uma senhora baixinha assim, ó. Nada contra os baixinhos, tá? Uma senhora baixinha assim, trabalhava numa casa vizinha, estava em reforma. E naquela casa, ela não tinha como estender a roupa. Estava mexendo pedreiro, fazendo poeira. Ela estava utilizando o varal na nossa casa, no quintal de casa. E eu cheguei para o almoço e ela estava conversando, ela é muito simples. Ela falou, ô seu Jair, ela estava falando aqui com a dona Beth, olha, o meu marido, seu Jair, mas como ele bebia? Todo dia ele chegava bêbado em casa. Todo dia, às vezes, nós tínhamos que carregar ele para dentro de casa, eu e minha filha. Nós precisávamos dar, às vezes, uma sopinha na boca dele, porque ele não conseguia nem se alimentar. Ele sujava a roupa nas suas necessidades, e a gente cuidava. E minhas amigas falavam para mim, Lourdes, larga desse traste, isso aí está te acabando com a tua vida. E ela disse assim, sabe, seu Jair, eu fiz um compromisso com Deus de cuidar dele. Agora, porque ele está com esse defeito, que ele vem todos os dias com o mesmo problema para o meu lado, eu vou deixar de lado? Não. Eu prometi para Deus que eu ia cuidar dele. E sabe, seu Jair, ele largou de beber. Eu venci, não venci? Olha, do coração de uma criatura que você olha assim, e a gente está muito do lado, há pessoas que chegam de terno e gravata, e ela chega tão simplesinha, tão humilde no seu falar. Dá um exemplo de vida desse. Eu venci, não venci, seu Jair? Hoje ele está lá bonito, barrigudo. Está lá bonito, barrigudo, fazendo a nossa casinha. Por quê? Porque ela soube perdoar as ofensas que o marido fazia a ela todos os dias. Com humildade, com misericórdia, como fala aqui. Então ela conseguiu vencer, dando o perdão várias vezes ao marido sobre o mesmo problema. E em muitas ocasiões, no nosso relacionamento, com um ou menos, muito pouca coisa, a gente abandona a nossa tarefa de reajuste. Então ele fala em perdão das ofensas.
Quando ele fala, Pai Celestial, perdoará os vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Deus os perdoará os vossos pecados. É uma questão de bom senso da nossa parte. Querer que Deus me dê alguma coisa em troca, se Ele me der tal coisa, eu faço tal coisa. Isso é uma mentalidade ultrapassada. Esse comércio com Deus, isso não existe. Você tem que fazer para merecer. Nós queremos receber para fazer. É diferente. Então, quando nós estamos fazendo aquilo que é preciso ser feito por aquilo que o Jesus está nos ensinando, nós estamos sendo perdoados por Deus de que forma? A nossa consciência, não é Deus que está ali. Eu vou te punir porque você fez isso, você não fez aquilo. Não. É minha consciência. As leis de Deus, segundo o livro dos Espíritos, estão gravadas na minha consciência. E aquilo que eu fiz em desacordo com as leis, eu só vou me livrar delas, só vou me curar desses problemas a partir do momento em que eu estiver com a minha consciência plena com Deus. A paz, diz Emmanuel, a paz decorre da nossa quitação da consciência para com a vida. Eu só vou estar em paz se eu estiver quites com a minha consciência. E essa paz é que vai me trazer um bem-estar, um benefício ao meu próprio organismo físico, não só espiritual, mas ao meu físico. Porque aquela criatura que vive ruminando, que ressentimento é ruminar, ressentimento é ressentir, ficar sentindo novamente a mesma coisa. Então você fica ruminando em cima de um problema, de uma ofensa. Isso gera uma energia no teu organismo físico que vai te trazer uma doença ali. Você vai falar, Deus quis assim. Uma ova que Deus quis assim. Deus não queria que fosse isso. Deus não queria que tivesse. Isso não estava na tua programação. Você, por falta de humildade, por falta de misericórdia, você alimentou uma energia negativa dentro do teu organismo que foi transferida por sua circulação sanguínea, que detectou as células mais fracas, mais debilitadas no teu corpo, e ali ela desenvolveu uma célula cancerosa, e você, morreu de câncer, por quê? Não soube perdoar. Mas eu não esqueço. Não, aqui ele fala de esquecimento, o perdão teológico que a gente escuta, né? O perdão teológico é o total esquecimento da ofensa. Pai do céu, mas isso é difícil demais. Aí eu já fico meio contrariado. Porque você esquecer uma ofensa é muito complicado, porque ela está gravada em células específicas no nosso cérebro. Qualquer coisinha, você lembrou. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é não alimentar o ódio, o desejo de vingança, o ressentimento sobre aquilo. Não desejar o mal. Esse é o trabalho que eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Nós somos tão bobinhos que às vezes a gente fica magoado com uma calúnia. Quer dizer, alguém falou mal de mim e aquilo ali eu fiquei doido da vida porque não é verdade. Olha, gente, eu sofrer com uma coisa que eu sei que não é verdade. E o outro sabe que é mentira. E eu sofro. Eu fico sofrendo com uma coisa que não existe. Orgulho. E isso nos leva, então, a um descaminho de todas as ordens, espiritual e física, por não saber perdoar as ofensas, não saber perdoar aqueles que nos ofendem de alguma forma. Então, eu não sei se quanto tempo nós vamos poder ficar aí. Eu pensei até umas 10 horas, mas acho que é muito, né? Hã? Tá bom? Hã? 10 horas tá bom. 10 horas? Mas então é isso, gente. Aprender a perdoar as ofensas para o nosso próprio benefício. Não é fácil esquecer as coisas, como eu disse. Não é fácil. Eu trabalhei, já contei essa história aqui, vocês devem estar careca de ouvir.
Eu trabalhei por uma firma por quase 10 anos. E eu me dediquei muito mesmo, os 10 anos, quase 10 anos que eu trabalhei lá. Pedi o aviso quando eu saí, cumpri o aviso rigorosamente até o último dia. No último dia ainda limpei todas as prateleiras do escritório, deixei tudo arrumadinho. Saí de lá com a minha consciência limpa, tranquilo. E depois, antes de dar início às minhas atividades por conta, né? Voltei na empresa, ainda quando eu saí ele disse que eu era insubstituível. Isso eu não acredito nisso não, porque é mentira, viu? Sempre vai ter alguém melhor para substituir a gente. Você é insubstituível. Então. Passou uma semana, eu voltei lá, o gerente disse que não era para mim pôr os pés mais lá dentro, que o patrão não queria. Eu fiquei muito magoado. Oh, coitadinho de mim. Fiquei num ressentimento, gente. E aquilo. Mas não é possível. E ficava martelando, gente. Deve ter sido um recado errado. Uma hora eu vou falar com ele lá. Eu preciso falar, uma hora eu vou passar lá. Passava em frente, às vezes, tarefado um pouco, via ele lá na frente. Falei, não, depois eu volto aqui. Mas eu vou falar com ele. Eu vou porque está errado, tem alguma coisa errada no recado. Alguém entendeu mal esse recado aí, porque eu não fiz nada de errado. E mais machucado com aquilo. Mas foi passando o tempo, graças à doutrina espírita, eu passei a não dar mais a importância que eu tinha dado no início. Eu passei a ter aquele troço, aquela mágoazinha assim, mas que já não desejava mal, nunca desejei, mas já não dava mais importância àquilo, mas uma hora eu vou falar com ele. Mas aquilo, você ir falar com a pessoa, explicar por quê, vocês eu sei que não, mas eu sou muito orgulhoso. Então fui preparando para poder falar com ele e falei. Um dia descendo um carro no estacionamento, uma loja de produto veterinário, sei lá o que era lá. Ele desceu do carro, eu desci. Oh, o senhor lembra de mim? Gente, quando eu falei poucas palavras, eu trabalhei com o senhor, ele não ia lembrar mesmo. Eu era magro, cabeludo, estava careca, barrigudo. É bem diferente a coisa. Não estou lembrado não, eu sou fulano de tal, trabalhei com o senhor. Ah, tá, tudo bem. Então, como é que tá? Então, eu queria dizer para o senhor que eu aprendi muita coisa boa com o senhor. Eu era rapaz, era novo naquela época, então eu tenho muitas lembranças boas do senhor, lá do serviço também e tal. E ficou uma conversa assim legal, sabe, rapidinho. Na hora, assim, ó, foi um tiro de canhão dentro de mim, assim, mais um alívio, uma coisa tão boa que eu senti na hora, por aquelas poucas palavras, sabe, aquela de vencer, de ir lá e falar com ele alguns minutos. Aliviou toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento que ainda restava, aliviou num simples falar. E é isso que Deus vos perdoa se você perdoar o vosso ofensor. Se você tiver a coragem de ir lá e pedir perdão ou de perdoar, é muito mais vantajoso para aquele que perdoa do que aquele que não perdoa. Não é fácil. E eu esqueci aquele caso lá atrás? Não, estou contando ele agora. Então, o esquecimento não está ainda muito no nosso propósito. Mas eu desejava tudo de bom para ele, como desejo até hoje. Isso eu consegui vencer. As coisas boas que eu aprendi com ele lá atrás, eu guardei cravado na pedra. Aquela coisinha eu escrevi na areia. Fez um bem danado para mim. Se nós aprendêssemos a tudo que não for bom
no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Escreve na areia. Apague tão rápido da areia quanto vai apagar do teu pensamento. E grave somente as coisas boas e seremos felizes. E Deus vai nos perdoar, com certeza. Gente, obrigado. Desculpe aí a rapidez da coisa. Obrigado, viu? Muita paz a todos. Não vou ler nada. Mas é Deus, não precisa ter medo, porque só não. Isso aqui é óculos de voo. Óculos de voo, ele não tem problema. Pessoal, e pegar ele de surpresa para falar que não vai falar nada, né? E dar uma aula dessa, é brincadeira. Né? Imagina se tivesse preparado, né? Pessoal, então a gente está, mais uma vez, reforçando aí os nossos cuidados com todas as segundas-feiras aí, para que a gente possa manter aí a casa aberta, fazendo da melhor maneira possível. Então, para quem está vindo aí, não veio na semana passada, a gente vai reforçar mais uma vez aí sobre o encerramento agora. O passe é coletivo, tá? O pessoal vai permanecer no salão e os médiuns passistas que estão aptos aí ao trabalho vai se dirigir aos cantos do nosso salão aqui. A gente vai dar o passe coletivo, tá? Então, depois que a gente fizer a nossa prece aqui, aí dali já começa o passe, tá bom? E sempre tomando os cuidados necessários. A gente está vendo, semana passada veio um pouco menos de gente, hoje já está um pouquinho mais. E é com bastante alegria que a gente está abrindo a casa, que realmente a gente estava precisando dessa luz aí para nos orientar. Não é um Jair aí que já vem orientado. A gente tem que uma escapadinha a gente já pisa fora da rota. Então a gente está aqui para isso mesmo. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, então, e depois os passes. Querido Jesus, elevando os nossos pensamentos a Ti nesta noite abençoada por Ti, onde essa chuva, Senhor, chegou, trouxe para nós esse líquido ainda tão precioso para a nossa roupagem física, e que está tanto nos fazendo falta. Nós agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, tendo a pleiade de Espírito junto conosco, dando-nos as condições necessárias de sentir a Tua presença e de receber, Senhor, as emanações do Teu carinho, do Teu amor, da Tua paz, que em forma de energia, Senhor, estão sendo derramadas sobre todos nós. Agradecemos-te humildemente pela oportunidade desta reencarnação que nos foi concedida, onde temos, Senhor, as ferramentas e as condições necessárias para o nosso crescimento espiritual, moral, para o resgate de nossas dívidas, para que ao fim dessa jornada, Senhor, possamos voltar a Ti, bem mais esclarecidos, bem mais evoluídos, tendo a certeza, Senhor, que o nosso anjo guardião não se envergonhará em nos representar diante de Ti. Que a Tua bondade infinita, o Teu amor fraternal possa se estender até os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, que chegue até os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, que chegue até aos nossos lares, que chegue até aos nossos irmãos que trazemos em nossos pensamentos, que passam por dificuldades, que estão precisando de auxílio. Que a Tua bondade infinita, a Tua infinita misericórdia, Senhor, possa atender a todos que estão necessitados, que estão precisando do Teu auxílio. Que a Tua bondade infinita, Senhor Jesus, permaneça em nossos corações, abençoando essa semana, Senhor, que se inicia, e que possa ela ser de muito bom proveito para todos nós, onde possamos realizar os nossos objetivos, as nossas tarefas, as nossas obrigações das mais variadas formas, e que venhamos, Mestre, ter a certeza que Tu está no leme, está dirigindo o nosso planeta, que o nosso querido Ismael, que cuida tanto bem do nosso país, está no caminho correto, está nos amparando, nos protegendo e preparando
o que se faz necessário para o nosso crescimento. Obrigado, Jesus, mais uma vez por aqui nos encontrarmos e que venhamos a estarmos reunidos na próxima semana, sequiosos de mais uma vez beber dessa fonte abençoada do Teu infinito amor. Que assim seja. Pedimos mais os médicos de passista para que possam tomar os lugares no salão. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai de amor e bondade. Que assim seja. É isso aí.